gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Livros Cor-de-Rosa. E dessa vez, gente, vocês não leram errado no título. Eu realmente falei com o próprio Xande, ator que vai fazer o Léo no filme de Fazendo Meu Filme. Sim, gente, eu falei com o Xande por uma chamada no Zoom. Gente, o que acontece? Meu Deus do céu, que surto foi esse? Eu vi no Instagram que tava tendo ali, tipo, meio que um sorteio pra ver quem conseguia participar dessa chamada com o Xande. E aí eu vi aquilo, eu fiquei meio intrigada, fui olhar o post do que tava realmente falando aquilo. E na verdade, era assim, se você tinha que fazer um comentário, né? Você tinha que ir lá nos comentários e comentar o motivo porque você gostaria de conversar com o Xande. Um dos mais curtidos ali os comentários mais curtidos seriam selecionados ali pra participar da chamada. Foram mais ou menos umas 50 pessoas selecionadas e eu fui uma delas, fiquei muito feliz por isso, fiquei muito grata por isso, inclusive. E eu falei com as administradoras, as meninas maravilhosas que organizaram isso, né? Falei com elas, consegui o link, entrei no link, gente, entrei no link e estava lá, sim, o Xande conversando. Tava também o Alan, que na verdade é o Anderson, né? O ator que faz o Alan, o Anderson. Tava também o Luca, que é o ator que vai fazer o Matheus no filme. Então assim, eu fiquei tipo muito, meu Deus do céu, eles realmente estão aqui, eu realmente posso conversar com eles. Então eu fui pra fazer uma pergunta, né, porque eu tava muito curiosa. Como era muito pouco tempo para tanta gente perguntando, a gente tava meio que evitando de fazer várias perguntas, né. Eu acho que isso foi meio que do bom senso geral ali. De realmente fazer só uma pergunta pra dar tempo de todo mundo poder conversar com esses meninos, né? Então, assim, eu fui e fiz a minha pergunta ao Xande, né? Então, assim, eu vou deixar aqui um pouco a gravação da tela que eu fiz do que tava acontecendo ali. Eu fui muito besta, gente, inclusive, porque eu coloquei ali pra gravar apenas o som de mídia, né? Tem essa opção de gravação de tela. Aí, beleza, só que eu esqueci que na chamada não é som de mídia, é som de ligação. Então, o tempo todo ficou gravando nada de volume, entendeu? Eu gravei a tela e o que aconteceu ali, então dá pra ver nesse vídeo que eu realmente estava fazendo uma pergunta e o Xande foi responder aquela pergunta que eu estava fazendo, mas assim, eu não consegui gravar os sons, o que eles estavam falando, enfim, gravei mais de meia hora de chamada pra nada, basicamente. Mas tudo bem, sob controle, eu acho, não sei. Mas eu fiz ali a minha pergunta ao Xande, eu perguntei a ele qual, se ele pudesse contar, né, era a cena favorita que eles tinham gravado até agora e qual tinha emocionado mais ele, sabe? E ele não pôde responder, gente, infelizmente. Vocês olharem bem na minha cara, nesse momento eu fiquei muito chateada, eu fiquei, não acredito. E é justamente pelo contrato, ele explicou direitinho que se ele respondesse, talvez ele pudesse ter alguns problemas ali com a questão do contrato e tudo mais, que ele precisa manter sigilo sobre algumas coisas, então ele não podia contar nada pra gente sobre as cenas que já foram gravadas. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas todos os atores pararam de postar as coisas em relação ao filme, né? Antes eles postavam dancinhas com uniforme, enfim, um monte de coisa que dava um monte de mimo pra gente, agora eles não estão fazendo isso mais. E a Paula Pimenta revelou no Instagram dela que todo mundo levou uma bronca, inclusive ela, por causa do sigilo, que eles deveriam manter algumas coisas em segredo e eles não estavam mantendo. Então, como todo o elenco e a própria Paula levaram bronca, eles estão evitando de gravarem um pouco as situações que estão acontecendo ali por trás das câmeras. Então, infelizmente, a gente que lute, a gente que sofra, porque a gente não vai ter mais muitos mimos. Agora estão, assim, postando algumas coisas fora das gravações do que dentro, inclusive, tá? Então, assim, agora a gente tá só acompanhando a vida daqueles atores, ao invés de acompanhar as coisas do filme. Mas tudo bem, eles já deram muitos mimos pra gente. Enfim, então realmente com a bronca que eles levaram, o Xande não poderia dizer pra gente qual foi a cena que mais emocionou ele. Fiquei chateada, desperdicei minha pergunta, desperdicei. E aí logo depois, né, fizeram várias perguntas ali, inclusive perguntaram sobre o sotaque do Xande, né, como que ele ia fazer, porque o Léo é mineiro e ele tem um sotaque carioca e tudo mais. Ele falou que não vai conseguir tirar o sotaque carioca, porque é algo que é muito forte nele, e a gente entende isso, mas que ele tá tentando e evitando usar o S das palavras, né, então aquele S que eles falam com um som de X, né, lá no Rio de Janeiro, ele tá evitando de usar para as gravações. Então a gente espera que dê certo e que fique um pouquinho ali mais camuflado esse sotaque dele. E ele diz que os outros atores que estão assim com a mesma situação, estão passando pela mesma coisa, enfim, tá todo mundo evitando ali usar o S e aquele R do jeito que eles usam. Então assim, vamos ver como vai ser, como vai ser isso, mas assim, gente, não esperem o sotaque mineiro, porque não vai rolar, eles não vão conseguir mudar o sotaque, vai ficar algo muito forçado e não vai dar certo. Então assim, não esperem um sotaque
sotaque mineiro, mas talvez, assim, o roteiro possa tá ajudando ali de alguma forma. Então, assim, a gente percebe muito que mineiro fala muito trem, né? Igual aqui em Goiânia, eles falam muito trem, do trem, sei lá. E aí... pode ser que no roteiro, né, eles tenham prestado atenção em relação a esses detalhes e tenham usado algumas coisas, algumas falas típicas de Minas. Então talvez, assim, a gente tenha um pouquinho mais desse sotaque, sem ser o sotaque, né, mas a forma de falar seja um pouquinho diferente. E eu espero que isso aconteça mesmo, porque ficaria um pouco mais fácil da gente enxergar eles como mineiros ao invés de cariocas. Também perguntaram, gente, perguntaram tanta coisa que eu não lembro mais. Também perguntaram para o Xande, gente, o que era mais difícil pra ele de se enxergar no Léo. Então, assim, de todas as características do Léo que ele se identificava, qual que é aquela que ele não conseguia se identificar e era difícil pra ele, um desafio pra ele na hora de interpretar o Léo. E eu gostei muito dessa resposta, inclusive, que ele deu, que foi realmente o amor dele pela Fanny. Ele falou que nunca se apaixonou da forma que o Léo se apaixonou pela Fanny. Então, pra ele é muito difícil de enxergar esse amor que é tão grande e que ultrapassa tantas barreiras, como o próprio tempo, né, e o espaço mesmo, porque eles vão passar muito tempo juntos. Então, assim, ele falou que é muito difícil pra ele. E ele falou também, gente, que ele foi proibido de ler o segundo livro de Fazendo Meu Filme quando começaram as gravações. Agora ele já leu. E ele falou que, inclusive, odeia o Christian. Todo mundo que acompanha um pouco do Instagram dele sabe que ele fala várias vezes que o Christian é um pé no saco, que ele odeia aquele cara, enfim. E eu só dou risada porque eu adoro o Christian. Me julguem, gente. Adoro o Christian. Assim, na época que eu li, eu gostava mais do Christian do que o Léo. Aquelas, né? Mas assim, combina mais o Léo com a Fanny, sempre shippei esse casal, mas eu gostava mais como personagem. Se fosse pra ficar comigo, eu ia preferir o Christian do que o Léo. O Léo é muito ciumento, eu não tenho paciência pra isso. Então, assim... e aí várias vezes ele comentou sobre isso, ele falou que já leu agora o segundo livro, que tá sendo uma experiência muito boa e tudo mais. E aí, gente, foi quando apareceu ali Pedro da Vida, o ator pra fazer o Rodrigo. Vocês têm noção que eu queria chorar? Eu queria chorar, porque eu já tinha desperdiçado a minha pergunta ali com o Xande, que nem tinha sido respondida. E eu queria muito fazer uma pergunta para o Pedro, porque, gente, o Pedro, assim, o Xande não é ninguém na fila do pão em relação ao Pedro, porque o Pedro tá fazendo ali o Rodrigo. O Rodrigo é meu personagem favorito, é meu mocinho favorito. Minha Vida Fora de Série é muito mais querida por mim do que fazer o meu filme. Eu sei, né, as pessoas gostam mais de fazer meu filme às vezes, mas eu gosto mais de Minha Vida Fora de Série, sou mais apegada ao Rodrigo do que ao Léo. Então, assim, quando ele apareceu, eu queria chorar, que eu já tinha desperdiçado minha pergunta e eu não podia perguntar mais nada. Então eu fiquei muito triste, eu fiquei muito, muito, muito triste e torcendo pra todo mundo perguntar o que eu queria perguntar. Ninguém perguntou, inclusive, fazer o quê, né, eu que lute agora, porque eu queria perguntar se tivesse uma adaptação de Minha Vida Fora de Série, se ele, na opinião dele, acharia que seria ali em relação a um filme ou a uma série. O que ele acha que ia ser, se ia passar no cinema, se não ia passar no cinema, enfim. É uma opinião dele mesmo, porque eu estou falando as impressões que talvez eles gravem Minha Vida Fora de Série logo depois de terminar as gravações de Fazendo Meu Filme. Tô com esperança, pode ser que eu esteja sendo trouxa mesmo, que vou levar um monte de tapa na cara depois, pode ser, vai fazer o quê? Então, enfim, aí quando ele apareceu, perguntaram algumas coisas pra ele em relação à produção do livro dele. Pra quem não sabe, o próprio Pedro agora está escrevendo um livro, e aí ele tá fazendo várias enquetes no Instagram dele pra ajudar a definir algumas coisas. Então a gente tá participando ativamente na escolha de nome de personagem, características dos personagens, enfim. Então, lugares que se passam a história e tudo mais. Então, assim, eu tô gostando muito, muito, muito de participar um pouquinho ativamente da produção do livro dele. Tô muito ansiosa pra ler, porque é um romance. Então, assim, vocês imaginam o meu surto. E aí, enfim, foi isso, né? A ligação foi muito, muito, muito legal. A gente conversou com eles bastante tempo. Foi mais de 1 hora de ligação. Então, assim, foi muito, muito, muito bom. E eu ficava, tipo, o tempo inteiro assim, ai meu Deus, não acredito que eles estão falando comigo, que eles estão aqui na minha frente, enfim. Várias meninas pediram pra eles mandarem beijo, teve uma lá que eu não vou esquecer, gente, que é a Clara. Uma menina chamada Clara pediu na cara de pau pro Xande dizer que ama ela, que eu achei muito fofo, inclusive porque ele falou. Então, assim, ai, muito bom. Foi muito, muito, muito legal. Foi uma experiência, assim, incrível. Eu espero muito repetir. Quero muito conversar mais com esses atores. Enfim, eles são incríveis, 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 incríveis. E a ligação inicialmente era pra ter sido apenas com o Xande. O Pedro, o Anderson e o Luca resolveram aparecer ali de surpresa pra surpreender nós fãs. Então eu fiquei muito, muito, muito empolgada. E assim, eles disponibilizaram muito do tempo deles, né? Depois de um dia intenso de gravação, eles estavam ali disponibilizando o tempo deles pra conversar com a gente, pra dar um pouquinho de biscoito pra gente que é fã. Então,
Eu gostei muito, muito, muito disso. Isso me fez ficar ainda mais apaixonada por aqueles atores, porque, né, eu sei que a gravação tá sendo puxada, tá sendo muito cansativo pra eles, e mesmo assim eles dispõem um pouco do tempo dele pra conversar com a gente. Então, assim, eles são incríveis, 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 incríveis. E assim, eu amei, amei, amei essa ligação. Comecei, né, logo que começaram as gravações, né, gente, eu comecei a ver o Xande muito mais como o Léo do que antes eu via. Antes, assim, vocês sabem, né, pela minha reação com o Léo, eu não gostei muito, porque eu achei que não tinha nada a ver com o Léo da minha imaginação. Mas agora, vendo todos os vivos que ele e a Bella estão postando juntos, gente, como não chipar? Como não chipar? Então, assim, tô muito, muito rendida por esse mocinho já, e eu tô muito ansiosa pra ver esse filme nas telinhas. Então é isso, gente, me conta aí se você também participou dessa ligação. Era muita gente, eram muitas meninas, então comentem aqui se vocês estiveram lá presentes e puderam surtar comigo. E é esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like aqui embaixo, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, que todo domingo e toda quarta-feira nós temos vídeos novos por aqui. Então não esquece de se inscrever e de ativar o sininho pra perder mais nenhuma notificação. Me sigam lá no Instagram, que eu tô sempre postando várias coisas pra vocês também. Eu tô postando muito spoiler do meu livro, então pra quem tá querendo saber um pouco de Por Trás da Fama, inclusive, olha só, gente, que gracinha. Isso aqui vai ser o card que todas as pessoas que comprarem na pré-venda vão receber de Por Trás da Fama, então eu tô muito ansiosa pra essa pré-venda acontecer. E eu tô postando muitos spoilers, trechos de livros e apresentando personagens pra vocês por lá. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais de pertinho, me sigam no Instagram. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e um big beijo pra vocês e até o próximo vídeo.